Olá pessoal, confira mais uma dica do nosso canal. Aproveitando, mandando um abraço aí, um alô pro Wildson lá de Petrolina, Pernambuco. Ele pediu alô, tá aí seu alô e vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Renato, tudo bem? Avisar a galera do canal que eu já estou melhor. Foi realmente uma crise alérgica, foi provocada por um medicamento, não sabia disso, a médica passou o medicamento e me gerou uma alergia. Né? Eu já sou predisposto a ter alergia, então foi isso. Por isso que eu estava sem voz, por isso que eu fiquei sem falar, ou então tentava falar e piorava. Bom, o papo hoje é o seguinte, é voltado para aquele pessoal que está começando na profissão, né? É o cuidado com a máquina do cliente. Então, o que é isso, o cuidado com a máquina do cliente? Só um minuto. Posição incomoda. O que é o cuidado com a máquina do cliente? Tem dona de casa, tem qualquer pessoa, né, que compra uma coisa com muito gosto, ela trata com o maior carinho, né? Seja você que compre um carro, compre uma TV nova, né? E a máquina de lavar não é diferente, né? Tem gente que tem um poder aquisitivo maior, isso não faz diferença. Mas tem gente que demora muito tempo para ter uma máquina, né? E por mais que você possa achar que a máquina é inferior, dependendo da pessoa, aquela máquina é o maior bem da pessoa, né? Eu já pude visitar, na época que atendia, comunidades para fazer assistência técnica, em que a lavadora ficava na sala, né? Não é por falta de espaço na área de serviço, é porque era o melhor bem que a pessoa tinha, era o mais novo, enfim, ela tratava como se fosse um bibelô, né? E aí entra você nessa história, o que você tem a ver com isso, né? Gente, quando você vai fazer a manutenção na lavadora, tome cuidado no manuseio com a máquina, né? Mão suja é um problema. Por quê? Porque essas lavadoras aí, elas têm plástico. E se você tiver com a mão com graxa, já viu que vai ficar tudo sujo. Ah, você passa um paninho depois. Pode ser. Mas tem situações que a graxa fica tão ruim, que não sai. Essa minha máquina, por exemplo, o antigo dono, deveria ser um cara bem porquinho, porque ele sujou tanto de graxa o tambor, que eu não consegui tirar. Tanto que meu tambor tem manchas até hoje que eu não consegui tirar. Passei vários produtos e é isso que acontece. Então você imagina uma lavadora que está novinha, com o maior cuidado, e você pega aquela mão toda suja e passa na máquina. O cliente está vendo isso. Você pode ter certeza, você vai fazer o serviço e ele não vai chamar mais você, porque ele vai ver o cuidado que você tem com a lavadora. Outra coisa importante, na hora de tombar a lavadora, né, que muito serviço é feito por baixo, como foi feito no último vídeo da conclusão do barulho dessa lavadora, forra o chão, pede um papelão, pede um pano grosso, bota alguma coisa para proteger o gabinete. Se vai arrastar, arrasta com carinho. O cliente está vendo isso. Não parece nada, mas é um diferencial o tratamento que você dá à lavadora. Então, esse cuidado é importantíssimo para que você possa, na observação do cliente, ver que é um profissional cuidadoso, é um profissional que trata com carinho aquele bem do cliente, né? Eu já vi colegas que arrastam de qualquer maneira e deita de qualquer maneira no chão, aí não sabe se o piso tem pedra, se está com sujeira, e faz, aí quando levanta a máquina está toda suja de mão, porque meteu a mão em coisas sujas e foi colocar na máquina. Então, esse cara realmente era muito porquinho. Então não seja esse porquinho, cuide bem da máquina, tá bom? Uma outra coisa importante, jamais em tempo algum fale para o cliente, mesmo que você saiba, que a máquina do cliente é uma porcaria,
que a máquina do cliente é uma bomba, que a máquina do cliente vive dando aquele defeito, tá? Não é enganar o cliente, mas a decepção que o cliente recebe com a informação que você dá, ela pode não acreditar no que você está dizendo. Fala assim, pô, esse técnico é ruim. Então eu vou contar duas historinhas para vocês entenderem, né? Então, quando eu consertava a lavadora enxuta, eu fui numa lavadora que a ventoinha do motor, o motor tinha uma ventoinha grande e conforme ele girava, ele ajudava a refrigerar o próprio motor. Mas a máquina apresentou um problema de mecânico que travou a correia, superaqueceu o motor. Como essa ventoinha era plástica, ela derreteu, deformou. Então a máquina, quando trabalhava, ficava fazendo muito barulho. Na época, não se vendia a ventoinha separada. Se deu problema, você tinha que trocar o motor todo. Mas o motor estava bom, o motor funcionava, não estava queimado o motor, só fazia barulho. Então qual era a solução? Quebra a ventoinha, tira a ventoinha e usa a máquina sem ventoinha. Vai ficar até mais silenciosa e se um dia queimar, queimou, você tinha que trocar mesmo. Então eu orientei o cliente sobre isso, expliquei a situação, eu trabalhava pela assistência técnica. Aí a cliente começou a perguntar, mas o que causou isso? Eu tentava orientar, uma falha mecânica, isso aconteceu. E ela ficava insistindo várias vezes. Aí eu percebi que essa cliente, ela queria que eu dissesse que era algum mau uso para que ela pudesse culpar a empregada e descontar do salário da própria empregada, né? E isso começou a me irritar, porque eu vi nitidamente que ela queria fazer isso. Aí eu falei para ela, só que é uma sinceridade mesmo? Ela, pode falar. A sua máquina é uma porcaria. Eu falei assim mesmo, é uma máquina porcaria. A empregada escutou, já tinha percebido o que a dona da máquina queria fazer. E as duas começaram a discutir e foram para dentro de casa discutir. Ela já tinha autorizado a fazer o serviço. Fiz o serviço, removi a ventoinha, montei a máquina toda, testei, funcionou. Depois ela volta, não gostei do que o senhor falou. Verdade dói. Mas era melhor fazer isso do que falar uma mentira e a empregada ter que pagar um serviço que não era dela. Simplesmente foi uma falha da máquina e não tinha isso. Mas em alguns casos, você não pode falar isso. Né? Eu só falei isso pelo fato de que eu vi que ela queria usar da má fé para levar vantagem na pobre da empregada. Mas você não deve falar isso. Então, por exemplo, você sabe que a máquina, no caso era enxuta, era uma porcaria aquele modelo 5.0, eu não podia chegar para o cliente e falar isso. Ainda mais eu sendo autorizado, não podia mesmo. A única coisa que eu falava brincando, eu falava, o meu emprego está garantido com ela, não tem problema com isso. Entendeu? Eu não dizia que ela era uma porcaria. Entendeu? Meu emprego está garantido quer dizer que ela vendia muito. E realmente ela vendeu muito. A máquina foi uma das primeiras lavadoras com a tampa toda transparente e as pessoas podiam ver o que estava acontecendo dentro da máquina. Então era uma coisa muito legal. E o outro caso, foram dois casos. Falei, um era da lava-roupa, a lava-louça novinha. E a lava-louça do enxuta era uma lava-louça boa, não tinha o que reclamar dela. Eu fui instalar a máquina pelo autorizado. Cheguei lá, era uma instalação embutida. E a instalação embutida é chata, porque se ela não tiver nos padrões de instalação, dá um trabalho. E se estiver totalmente fora dos padrões, você não pode instalar, porque você é o representa autorizado, então você tem que fazer dentro dos padrões. Enfim, a cozinha era apertada, a máquina era embaixo da pia, era embutida. Para você ter acesso às mangueiras, você tinha que fazer um malabarismo muito grande, né? Porque a instalação embutida tem padrões para você fazer para ficar legal. Enfim, aí eu fui colocar e num movimento que eu fiz da mangueira, a lavadora tombou de frente no chão. Ela caiu de frente no chão. A cliente estava do meu lado. Gente, eu fiquei branco. Fiquei branco pelo susto. Fiquei branco porque se tivesse quebrado, eu teria que pagar. E eu fiquei branco também porque se a cliente fosse uma cliente muito chata, ela ia falar no meu ouvido até eu acabar o serviço. Mas não, graças a Deus ela não falou nada. Naturalmente, eu levantei a lavadora, verifiquei se tinha alguma coisa quebrada, arranhada, tivesse que substituir, eu substituiria. Não, estava tudo certinho, mas o susto. Então, gente,
cuidado com o eletrodoméstico do cliente, com a lavadora do cliente, é uma coisa muito importante. É o seu cartão de visita no seu primeiro contato com o cliente. Tá? Então, cuide com carinho, cuidado com as mãos, não suje a lavadora. Se acabou o serviço, acabou de lá fazer o conserto, limpa a máquina toda, limpa o entorno da máquina, porque você deve ter sujado o chão, limpa o entorno da máquina, e depois sim, você apresenta o serviço concluído ao cliente. O cliente vai olhar, vai ver que você deixou tudo limpo, como você encontrou, ou até melhor, e isso você ganha ponto. Valeu, galera? Então é isso aí. Tchau, tchau.